O que é melhor para dormir, Rivotril ou quetiapina? O Rivotril é uma medicação clássica no tratamento da insônia. E quando eu falo clássica, significa que é antiga, não significa que é a melhor. Hoje eu vou te explicar as questões envolvidas com o Rivotril e também as questões envolvidas com a quetiapina. E ao final você vai entender qual dessas duas medicações é melhor quando o assunto é insônia. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu controlei a minha insônia e agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. O Rivotril é o nome comercial do clonazepam, que é uma medicação do grupo dos benzodiazepínicos. São medicações que têm um efeito inibitório do cérebro, ou seja, reduz a atividade cerebral e dessa forma tem um efeito sedativo. Quando é necessário sedar o paciente, por exemplo, os pacientes graves de UTI que estão em ventilação mecânica, é comum utilizar medicações dessa classe, dos benzodiazepínicos, ou também até para procedimentos, durante as anestesias ou as sedações para procedimentos. Então é uma medicação já utilizada há muito tempo na medicina e é uma medicação muito segura se você utilizar do jeito certo. Por outro lado, o uso do clonazepam para dormir é clássico porque é antigo, muita gente utiliza e principalmente no passado utilizou muito, mas hoje em dia cada vez a gente utiliza menos. Para o médico prescrever o Rivotril, ele tem que usar um tipo de receita especial, que é a receita azul, que só é disponível no atendimento presencial. E o Rivotril vai ajudar o paciente na indução do sono, por ter um efeito sedativo, e também fazer com que o paciente permaneça dormindo por mais tempo. Acontece que o sono não é um momento puro e simples de fechar os olhos. Existe toda uma dinâmica por trás do sono. Os ciclos que vão da fase 1, 2 e 3 não REM até a fase REM, também chamada de fase 4. E durante uma boa noite de sono, normalmente as pessoas têm de 4 a 6 ciclos como esse. O paciente superficializa e aprofunda, superficializa e aprofunda. E é fundamental para o descansar, para o repousar, para o sono reparador, que esses ciclos aconteçam. E no caso do Rivotril, não necessariamente esses ciclos vão acontecer. O paciente simplesmente deprime o sistema nervoso central e ele fica ali de olhos fechados, mas não necessariamente está descansando de fato. Já a quetiapina é uma medicação diferente. Ela atua na recaptação da serotonina e da dopamina. É chamada de antipsicótico atípico. E a quetiapina é utilizada para doenças mais graves na psiquiatria, como a esquizofrenia, o transtorno bipolar e a depressão, principalmente no contexto da bipolaridade. Entretanto, a quetiapina tem um efeito indutor do sono, que é um efeito chamado de hipnótico. Faz o paciente entrar no sono. E por isso, ela tem sido bastante utilizada no tratamento da insônia dos pacientes. Entretanto, alguns pacientes não se dão bem com a quetiapina. Quando eles utilizam a quetiapina, eles têm uma sonolência exagerada, alguns descrevem uma sensação no dia seguinte como se estivessem de ressaca após o uso de bebidas alcoólicas, ou simplesmente com uma sonolência que impede a produtividade. E aí? Fica a dúvida, qual melhor? Quetiapina ou Rivotril? Rivotril ou quetiapina? Pega um papel e um lápis que eu vou te explicar isso agora. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você está sofrendo com sintomas de ansiedade ou se você está com dificuldade para dormir, saiba que eu também posso te ajudar. Eu já te falei que o controle da ansiedade e as boas noites de sono são pilares na promoção de saúde. Por isso, eu criei uma dinâmica para ajudar os pacientes também com relação ao sono e à ansiedade. Eu utilizei toda a minha experiência tratando a ansiedade dos pacientes que necessitam emagrecer para desenvolver essa dinâmica 100% online
online. As consultas acontecem aí direto da sua casa. Você não precisa vir até aqui onde eu estou. Tudo é muito prático e com muita privacidade. As solicitações de exames e a prescrição das medicações, se forem o caso, vão ser realizadas através de assinatura digital e são válidas em todo o Brasil e devidamente fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. Eu já te expliquei que o efeito do Rivotril é um efeito sedativo. Ele inibe a atividade cerebral, faz o paciente até entrar no sono, mas não promove a evolução do ciclo do sono, das fases 1, 2 e 3 não REM e fase REM e assim por diante. Por outro lado, a quetiapina tem um efeito na serotonina. E esse efeito na serotonina é interessante porque ajuda a aprofundar o sono. Os pacientes que têm ansiedade, alterações relacionadas à serotonina, desenvolvem frequentemente a insônia. Inclusive, a própria ansiedade é a principal causa de insônia que nós temos atualmente. Existe uma relação muito grande entre ansiedade e insônia. E você utilizar uma medicação que tem um efeito na serotonina para tratar a insônia é bem interessante, porque além de você ter a indução do sono, o efeito hipnótico da quetiapina, você tem também o efeito da serotonina para ajudar a aprofundar o sono. Então ela vai além do que o Rivotril consegue fazer. Mas não é só isso. A quetiapina também tem um efeito na dopamina. E alguns pacientes que têm a impulsividade, aqueles pacientes muito rápidos, muito práticos, que são normalmente pessoas muito aceleradas, quando utilizam a quetiapina, controlam melhor essa questão. E essas pessoas têm uma tendência também a ter sonhos chamados de vívidos, que são os sonhos que parecem reais, que são realmente sonhos muito intensos e algumas vezes até com pesadelos. Isso faz com que o paciente não consiga relaxar o suficiente e não consiga entrar na fase REM, onde existe o relaxamento completo da musculatura e dos vasos sanguíneos. E aí a quetiapina também pode ser benéfica, isso porque a dopamina, que vai ter um efeito melhor por conta da quetiapina, ajuda bastante a controlar as psicoses. Claro, o paciente que tem insônia não tem psicose, mas quando ele perde a consciência, que ele reduz o nível de consciência durante o sono, ele pode, no sonho, aflorar uma fantasia, que ele tem ali a impulsividade, e essa fantasia é justamente o sonho vívido. E aí o uso da dopamina para esse momento pode ser interessante, atenua. Eu tenho vários pacientes que dizem que depois que utilizaram a quetiapina, que tem esse efeito dopaminérgico, passaram a ter um sono mais tranquilo e a sonhar um sonho melhor, um sonho mais agradável. Então a quetiapina tem esse benefício. Existem algumas pessoas que não se dão com ela. E normalmente são pessoas que têm perfis de ansiedade que são diferentes do perfil da impulsividade. Por isso que é importante, durante a consulta, o médico definir o perfil do paciente. É um paciente que tem mais introspectividade, tem mais impulsividade, tem mais efeitos noradrenérgicos. Isso é fundamental para que a medicação escolhida seja assertiva. E cada vez mais o tratamento da insônia passa a ser um tratamento mais sofisticado. Não é só uma questão de você fechar os olhos e dormir. É uma questão de você ter o sono reparador. Então, em vez de você utilizar uma medicação como o Rivotril, que vai pura e simplesmente provocar uma sedação, você pode utilizar uma medicação como a quetiapina, que para muitos pacientes, não todos, vão promover o sono reparador e ao mesmo tempo, inclusive, tratar a ansiedade, que é a causa da insônia. Então, nesse quesito, a quetiapina pontua, está na frente aí do Rivotril. Mas não é só isso. O Rivotril tem efeitos colaterais para o uso no longo prazo que são muito impeditivos, que inclusive hoje são, de certa forma, evitados através das prescrições mais modernas. Acontece que o Rivotril, utilizando com frequência, durante um tempo mais prolongado, induz a chamada taquifilaxia, que é a dependência a medicações.
Então, o Rivotril provoca dependência. E o paciente que utiliza o Rivotril durante muito tempo, depois ele tem dificuldade de se livrar da medicação. Além disso, o uso do Rivotril, que é o clonazepam, que tem um efeito inibitório no cérebro durante um longo prazo, com frequência, pode levar o paciente a desenvolver efeitos deletérios, como, por exemplo, a perda cognitiva, a chamada demência. Então, o Rivotril não é uma boa medicação para o longo prazo. É uma boa medicação para momentos de estresse extremo. Faleceu uma pessoa na família, a pessoa está desesperada, o paciente está lá em desespero. Então, utilizar um benzodiazepínico nesses momentos pode ser uma boa ideia. Mas utilizar pura e simplesmente para dormir tem essas outras questões. Por outro lado, a quetiapina é uma boa medicação para o longo prazo, é segura. Os pacientes que se adaptam bem à quetiapina podem utilizá-la durante um prazo indeterminado, que é uma medicação que é principalmente utilizada em doses muito baixas quando o assunto é insônia. Então, nessa disputa de hoje, Rivotril versus quetiapina, o meu voto vai para quetiapina, uma medicação mais moderna, com ações múltiplas, não apenas de indução do sono, mas também de melhoria no aprofundamento do sono. Portanto, é uma medicação melhor do que o Rivotril. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Vou deixar aqui mais 2 vídeos para você assistir sobre esse assunto. E se você está com dificuldade para dormir, sofrendo com a insônia, você precisa melhorar o seu sono e ter um sono reparador. Porque o sono reparador é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.